noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Como é que vocês estão? Quem for aluna já vai dando um oi aí. Boa noite, Gabi. Joana. Boa noite, gente. A gente vai bater um papo hoje sobre fio de malha residual, né? Eu venho falando aí com vocês que eu trabalho desde o começo com fio de malha residual. Já passei muito perrengue com eles. E eu vim passar um pouquinho do que eu aprendi, né? Lidando com esse fio, que tem muitas diferenças, cada fio de um jeito. E a gente precisa aprender a lidar com ele, né? Escolher o fio para cada peça que a gente vai fazer, saber driblar as diferenças de espessura. Então, assim, para começar eu vou explicar as diferenças, né? Existem fios de malha premium e fios de malha residuais. Basicamente, a diferença é que o fio de malha premium, ele é produzido pra gente produzir o crochê, né? O artesanato. Então, ele tem cartela de cores fixas, ele tem uma espessura linear, né? Não tem variação de espessura. Normalmente, é um fio mais levinho, que tem poliéster, que é gostoso de trabalhar. E o fio de malha residual é o contrário, né? Ele é proveniente dos resíduos mesmo da indústria têxtil, né? Indústria de roupa. Sobrou o tecido, eles vão lá, cortam de qualquer jeito, transformam em rolo, mas sem se preocupar em deixar a espessura linear. Então vai ter emenda, vai ter nó no meio do novelo. E aí a gente tem que driblar tudo isso para conseguir trabalhar. E aí, gente, é que entra a questão. A gente precisa entender o que a gente quer com a nossa peça, né? Qual é o efeito esperado. Porque o crochê você pode fazer inúmeras coisas, né? Pode fazer suplá, que é aquele jogo americano para jantar. Pode fazer tapete com fio de malha, capa de almofada, cestos, kit higiene, kit organizador. Pode fazer bolsas, né? Que é o que eu tenho feito ultimamente. Desde outubro do ano passado, eu realmente defini para esse nicho aí de bolsas. Mas no começo eu fazia de tudo. Primeira peça que eu fiz foi um cestinho. E dali eu fui atendendo encomenda do que me pediam para fazer, né? Até para poder explorar, poder aprender, poder entender como é que é fazer cada coisa. Cada desafio que me davam eu abraçava e ia. E aí, me diz aí de vocês, o que vocês produzem normalmente? Se vocês têm um nicho definido ou se vocês atendem de tudo. Vocês atendem mais um nicho de organizador, mesa posta, kit higiene, ou se vocês são do nicho de bolsas também. Vai me contando aí. E aí, assim, dependendo da peça que a gente vai fazer, a gente pode ter um efeito mais molinho, mais molenga, ou a gente precisa ter uma estrutura. Normalmente, quando a gente fala de cestos, né? Cestão, cestinho, independente disso, a gente precisa ter uma estrutura para ele ficar naquele formato. E aí, normalmente, os fios residuais, eles trabalham até melhor nesse quesito, né? Porque normalmente eles são mais espessos, mais encorpados, eles conseguem dar essa estrutura na peça. Eu trouxe até alguns exemplos, né? Eu sei que por vídeo não é tão bom assim para vocês entenderem. O ideal é vocês pegarem no fio. Mas, por exemplo, eu ainda tenho material, muito fio de malha, né? Da época que eu fazia cesto, que eu fazia kit higiene. E fio residual também, quando você compra pela internet, tem a questão de vir do jeito que veio. A gente não tem como escolher, né? A gente escolhe muito pela cor. E aí, quando chega, a gente vê o que vai fazer com ele. Então, assim, eu tenho esse rolo de fio aqui, por exemplo, esse azul, que ele tá super grosso e super encorpado. Se eu for tentar fazer uma bolsa com ele, eu vou conseguir. Eu vou fazer uma bolsa. Só que ela vai ficar muito mais bruta do que se eu fizer com um fio mais fininho. Né? Como esse daqui, por exemplo, que eu tava até trabalhando com ele hoje.
esse verde militar aqui. No vídeo o filtro muda um pouquinho a cor. Esse aqui é um pouquinho mais fino. E aí eu consigo fazer uma bolsa e ficar um pouquinho melhor, né? Esse daqui ficaria muito bruto. Dependendo do modelo da bolsa a gente consegue fazer, dependendo do modelo não vai dar um resultado legal. Então o que a gente precisa saber fazer? Escolher o fio de acordo com o efeito que a gente quer na peça. Fazia de tudo também, Eliette, né? É isso aí, a gente faz de tudo mesmo. E vou te falar, até hoje em dia, algumas clientes antigas ou que foram indicadas por outros clientes me pedem ainda coisa fora do nicho de bolsas. E eu podendo atender, eu atendo, gente. Não é uma questão que a gente vai deixar de atender encomenda. É só uma questão de afinidade. Eu tenho mais afinidade com o nicho de bolsas. Mas não quer dizer que eu não atendo encomenda e não faço outros tipos de peça. A verdade é que a gente ama fazer de tudo, né? Eu até demorei a definir um nicho porque eu gostava de fazer de tudo e não queria. Mas assim, isso foi muito importante ali na minha caminhada, na minha trajetória, definir o nicho. Quando eu defini o nicho, a coisa andou bem mais rápido, principalmente se tratando aqui de Instagram, né? Consegui crescer. Mas esse assunto de nicho é assunto para outra live. Vamos falar dos fios. Mas se vocês tiverem dúvida, vão perguntando que eu vou tentando acompanhar aqui, tá? Então, assim, além da espessura, dessa questão de ser mais adequado para fazer um cesto, mais adequado para fazer uma bolsa, tem a composição do fio. O que é isso? Esse fio ele é feito de quê? Ele tem mais algodão, mais elastano, mais poliéster. Isso vai interferir na maneira que ele vai desempenhar também na hora da gente crochetar. Um fio muito seco, totalmente algodão, como esse daqui que eu tava trabalhando, ele vai dar um efeito mais estruturado, querendo ou não, na peça. Então, assim, quando eu fiz essas duas bases aqui para compor a borro, ela fica firme, porque ele é um fio seco, é um fio totalmente seco. Não tem nada de elastano. É mais dificilzinho de trabalhar, né? Porque ele não é tão macio, exige um pouquinho mais da gente, ó. Não estica nada, 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 nada. Esse daqui, apesar de bem grosso, ele tem uma elasticidade. Tem esse outro aqui, por exemplo, eu usei para fazer uma bolsa Chloe. A bolsa Chloe, para quem não tá familiarizado aí com os nomes das bolsas, ela é uma bolsa que tem uma alça de madeira. Eu não tenho ela aqui mais. Mas o corpo dela é macio. Quando você aperta, ele não é firme como a borro. Então, ó, é uma lycra. Não sei se dá pra ver o brilho aí, pra vocês identificarem que é uma lycra. Voltou? Eu vi aqui que travou, tava no Wi-Fi, eu liguei meu 4G. Voltou, gente? Me avisa aí se voltou, se vocês estão me ouvindo. Não voltou? Voltou? Que bom! Eu vi que tinha travado aqui, mas tem um delay na mensagem de vocês. Enfim, eu tava falando desse fio aqui que é uma lycra e é um fio fininho. Então, se você quer um efeito de uma peça mais molinha, você consegue trabalhar com esse fio aqui de lycra, fininho. Dependendo do modelo da bolsa, vai ser um modelo de bolsa maleável. Mas se você quer uma estrutura, uma bolsa durinha, aquelas bolsas encorpadas, né, que ficam num formato, aí ele já não vai ser tão legal, ele não vai te atender nesse sentido. É claro que tem como a gente tentar driblar isso, né, regulando o tamanho da agulha. Então, é um conjunto de fatores, né? É o fio atrelado à agulha, tamanho adequado para o efeito que você quer e a sua tensão de ponto. Não é matemática, né, gente? É um trabalho manual, artesanal. Tem interferência principalmente de quem está fazendo, como é o seu ponto, como é, né, a sua pegada ali. E a questão do tamanho também da agulha. Então, normalmente, se você quer um trabalho mais firme, né, mais estruturado, você pode diminuir o tamanho da agulha para conseguir um pouquinho desse efeito. Mas não vai ser o mesmo efeito de um fio totalmente seco
que é de algodão, que vai ficar firme. Essa lycra aqui você não vai conseguir atingir o mesmo efeito. Então, na hora de vocês escolherem o fio para fazer a peça, vai interferir muito no trabalho de vocês, né? As questões de emenda, de nó, de diferença de espessura, isso daí vai ser em todos os fios de malha residual. Uns vão ter mais emendas do que outros, vai ter mais diferença de espessura do que outros, mas a gente consegue driblar como? Teve diferença, começou a ficar muito fino no meio do rolo. A gente tira aquele pedaço que tá fino, corta fora mesmo, gente. Tira aquele pedaço, costura. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tendo uma interferência de som aqui. Como é que tá pra vocês? Senão eu vou ali fechar a janela. Me sinaliza aí. Então, assim, a gente tem que analisar a composição daquele fio, a espessura dele e o que a gente quer de efeito na peça. Se a gente vai fazer um cesto, a gente precisa de um tipo de fio. Se a gente vai fazer uma bolsa, a gente precisa de outro tipo de fio. Me conta se vocês têm a mesma percepção, se vocês já tiveram essa experiência, ou o que vocês estão, né, tendo aí de insight para vocês trabalharem. Eu vou fechar a janela porque tá uma música muito alta aqui. Obrigada, Cláudia. Mas ficou muito aqui em cima de mim, eu não sabia se estava interferindo no som pra vocês. Então, assim, se vocês trabalham com encomenda, né, o que eu aconselho? Eu prefiro ter o fio no meu estoque para eu aceitar a encomenda do que eu comprar depois da encomenda aceita. Tá? Eu prefiro ter o fio na minha mão para eu saber com o que eu tô trabalhando. Principalmente quando eu atendia kit higiene ou quando eu faço uma bolsa com várias cores, que eu vou precisar usar vários fios, né, vários rolos, e eles vão ter que encaixar entre eles para a peça ficar bonita. Porque não dá pra gente fazer uma bolsa Paradise lá do meu catálogo com 5 cores diferentes e um fio tá desse jeito aqui, super grosso, o outro fio tá mais fino, muito mais fino, que não vai encaixar. Então, o que a gente pode fazer também nesse caso? Se o fio que você precisa encaixar no outro, né, pra fazer a peça, tá muito fino mesmo, você pode trabalhar com ele duplo, né? Você coloca 2 fios juntos para que ele dê a mesma espessura do outro que você tá trabalhando super grosso. Já fiz isso muito em cesto, né? Em cestão principalmente. Além dele conseguir adequar a espessura do outro, ele vai dar mais estrutura para a peça. Existe também uma técnica, falando em cestão, que é do fio conduzido. Que é o que? A gente vai passando o fio. Isso daí eu vou mostrar pra vocês em vídeo, que eu acho que fica mais fácil. Depois eu faço um videozinho mostrando. Mas enquanto você tá crochetando a peça, ao mesmo tempo você vai passando um fio por dentro, que vai dando estrutura e vai encorpando aquele ponto ali. Ó, tem ateliê, às vezes chega a crocheteira desesperada. Pois é, vendeu cor que não tem. Gente, eu não aceito encomenda de jeito nenhum antes de ter o fio. Eu mando foto dos fios para cliente escolher, né? Eu vi lá, eu vi no meu estoque. Esse fio combina com esse fio, a espessura tá ok, dá para eu fazer uma peça com esses 2 juntos. Beleza, aí eu mostro a cor para cliente. Eu não vou mostrar também tudo que eu tenho se não vai encaixar uma coisa com a outra. A gente precisa ser também, né, pensar nisso antes de mostrar as cores disponíveis. A pessoa quer um kit higiene. Eu quero cinza com branco com verde. Eu tenho cinza, branco e verde, mas os fios estão totalmente diferentes, que não tem como eu trabalhar juntos. Gente, não tem como. Ou eu vou correr atrás de um fio que adeque, que eu consiga usar, ou não tem como. Eu vou oferecer outras opções de cor, outros tons de verde. Não tem como a gente fazer, só aceitar o pedido e depois não conseguir trabalhar, a peça ficar torta, toda estranha.
Porque além, né, de você já estar vendo que ele tá diferente, ele vai ter diferença no meio do rolo. Você vai ter que driblar muito mais coisas. Tem casos que dá pra gente trabalhar com um fio duplo, outro fio normal e encaixar bem, mas tem casos que não dá. Tem casos que o fio começa a ficar muito grosso no meio do rolo. Com quem já aconteceu aqui, do nada, no meio do rolo para final, ele ficou muito grosso ou muito fino. E aí a gente, né, aí a gente adequa. Já fiz peça inteirinha de ter que ficar cortando o fio assim, ó, para ele ficar mais fino e eu conseguir fazer a peça. É trabalhoso, gente, tem que ter paciência. Quem quer trabalhar com um fio de malha residual tem que ter aquela dose extra de paciência. Tem que ter entrado na fila várias vezes lá no céu antes de ter vindo, com muita paciência. Porque tem muitas diferenças, né? Nossa, tem rolo que vem uma maravilha, poucas emendas e tudo. Tem outros que vem, meu Deus do céu, de metro em metro a gente tem que cortar, emendar, né? E adequar ali. Então não tem como a gente saber, é uma caixinha de surpresas. Por isso que eu falo, muita gente me pergunta: ah, qual a marca de fio que você usa? Você usa residual? Caramba, não parece. Gente, é porque não é a marca, é essa questão de você pensar antes de fazer a peça se aquele fio vai se adequar e ter a paciência necessária para cortar as partes que estão mais finas, que estão muito grossas e ir tirando essa parte fora. Senão não vai ficar um trabalho legal. O ponto diminui quando o fio fica fino, né? Quando tem uma diferença muito grande. O ponto aumenta se o fio ficar grosso. E aí a peça vai ficando toda desengonçada. Não tem como a gente fazer isso. Então, o primeiro passo que me ajuda muito é entender. É um fio... eu quero um efeito mole na peça. Não tem problema se ela ficar mole. É uma capa de almofada. É uma bolsa que é tipo saco, assim. Ela é mais molinha. Eu posso usar um fio fino, um fio mole, um fio com elasticidade, um fio de lycra. Dá pra fazer. Agora, se é uma peça que eu vou precisar de estrutura... Gente, se você for tentar fazer um cestão com um fio fino desse jeito, de lycra, boa sorte pra você. Se você trabalhar com ele duplo, triplo, até pode ser. Aí vai dar. Mas desse jeitinho aqui, você vai penar um pouco. Tudo é possível, tá? A gente vai adequar a agulha, diminui a agulha, dobra o fio, e aí a gente consegue um efeito mais estruturado. E o contrário é verdadeiro. Se você quer um efeito mais molinho, você pode trabalhar com uma agulha maior, né? Que aí você vai soltar o ponto mais e o trabalho vai ficar um pouquinho mais macio. Ah, eu trouxe uma aqui que não foi de fio de malha residual, mas assim, seria o mesmo efeito que se eu tivesse trabalhado com esse fio de lycra super fino, tá? Porque esse fio aqui é premium da Fischer, ele é super levinho, ele é muito fininho e ele dá esse efeito. Então, ó, você consegue... É uma peça molinha. É sobre isso que eu tô falando quando eu falo molinha. Só tô trazendo essa peça pra mostrar pra vocês. Ela tem essa mobilidade, então tudo bem trabalhar com um fio mais fino, mais molinho. Agora, se você tá com um fio assim, ó, seco, de algodão, basicamente, não tem nada de elastano aqui, nada, inevitavelmente sua peça vai ficar mais estruturada, vai ficar mais firme. Então, a gente precisa ter essa expertise aí na hora de escolher o fio adequado para a peça que a gente quer, o efeito que a gente quer na peça. E assim, eu deixei de gostar. Eu gostava muito de fio grosso para fazer, quando eu fazia cestos, né? Kit higiene, cestão e tudo mais. Então, um fio desse grosso aqui que eu mostrei no começo era tudo que eu queria, porque a gente consegue crescer o cesto rápido, estruturado, beleza. Mas para bolsa já não curto mais esse tipo de fio. Então, assim, não tem tanto mistério. É mais você... Depois que você já trabalhou com vários tipos de fio, você entendeu. Não é a marca. A questão do fio de malha residual
não é a marca. A questão é você entender quais as características dele e qual o efeito desejado na peça, para você adequar o fio ao efeito que você quer. É claro, eu vou admitir aqui que eu tenho umas marcas minhas preferidas, que depois de muito utilizar, eu acabei percebendo que tem menos surpresas, tá? Não é que não tenha. Já peguei rolo dessas marcas que eu gosto, que não tinha condição. Já peguei um rolo que do meio pro final, ele ficou tão fino, que parecia um barbante, não tinha condição de usar. Não tinha. E não tem o que fazer, gente. Infelizmente, não tem o que fazer. Nesse caso, eu tive que oferecer ao cliente uma troca de cor para continuar a peça, ou a peça toda no outra cor. Esse tipo de coisa vai acontecer. Porque a gente trabalha com um material que não tem regra. A gente não vai encontrar aquela cor de novo, muito provavelmente. Era um tom de cobre, lindo. Nunca mais encontrei igual. A gente encontra, às vezes, parecido. Mas igual, idêntico, na mesma composição, na mesma cor, não vai encontrar. Então, assim, as marcas... esqueci de pedir vocês pra mandar coraçãozinho aí. Manda bastante pra poder entregar. Não tô acostumada ainda com essa coisa de live. Vocês deixaram alguma perguntinha aí na interrogação? Alguém quer perguntar alguma coisa? Obrigada, Letícia. Que bom que tô ajudando. É porque depois que a gente experimenta, que a gente usa vários tipos de fio, a gente acaba tendo essa noção, né? Isso ajuda muito na hora de escolher que fio que a gente vai usar para que peça. Inclusive, eu não vou me estender muito nessa live não, mas eu quero tirar dúvidas, tá? Se vocês tiverem, vocês podem mandar perguntas. E, inclusive, me fala aí quem é do Rio, acena pra mim aí, me coloca eu, diz quem é do Rio, pra eu saber quanta gente do Rio tem aí. Eu tô com alguns fios de malha residual que eu não vou usar mais, porque eu não tenho aceitado tanta encomenda de outras coisas, né, outras peças que não sejam bolsas, e eu não quero usar esses fios pra bolsa. Então, se você trabalha com outras peças, né, com cestos, com... obrigada, Cláudia. Você trabalha com cestos, trabalha com outras peças que você precisa de fios mais espessos, talvez mais secos, né, pra dar estrutura. Aí depois vocês podem me chamar no direct, que eu tô com alguns fios pra doar pra vocês, tá? Eu prefiro quem seja do Rio, porque eu não quero fazer envio, então quem tiver a possibilidade de vir buscar é melhor, tá? Eu vou separar direitinho, me chama no direct quem tiver interesse, que eu vou... Mas assim, já vou avisando que a maioria não é pra bolsa, tá? Porque eu trabalho muito com bolsa, então eu tô me desfazendo mais dos fios que não vão me servir mais por agora. E quem tiver interesse me chama lá. Tem até alguns que dá pra usar em bolsa ainda, mas eu tô fazendo uma transição de fio de malha residual pra premium, né? Então eu vou ficar com muitos ainda residuais que eu tenho, mas eu tô fazendo essa transição porque, assim, hoje eu já tô num ponto que eu quero trabalhar com fio que me traga mais agilidade. O fio de malha residual me atendeu por muito tempo, mas ele realmente é mais trabalhoso, a gente acaba demorando mais para fazer as peças, embora tenha a economia do preço, né? Ele é mais em conta, bem mais em conta que o fio de malha premium, mas eu realmente já decidi fazer essa transição. Ainda vou usar muito o fio residual que eu tenho, mas vou começar a trabalhar com... Ah, que legal, tem um lugar para doar. Depois eu vou te chamar, Cláudia. Hoje eu realmente não consegui. Você tinha me chamado lá, eu vou te dar um retorno, tá? Então, mas se tiver alguém aqui na live que tem interesse, é só me chamar no direct que a gente combina. De vocês até escolherem tudo. E, bom, acho que ninguém mandou dúvida. Espero ter ajudado vocês. No mais, vocês podem estar sempre perguntando, tá? Tem um post no meu feed falando sobre fio de malha também, sobre o que você precisa saber para escolher, mas eu quis vir aqui nessa live para explicar, porque eu acho que falando a gente acaba conseguindo explicar melhor, né? E é isso.
Muito obrigada pela participação de todo mundo. Se alguém tiver... Vou esperar só mais um pouquinho. Se tiver alguma pergunta... Ah, Eliette, obrigada, amor. Um beijo. Beijo pra todo mundo. Quem tiver dúvida ainda ou tiver interesse nos filhos, me chama no direct, tá bom? Beijo grande.